Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, dia 25 de julho, dia em que celebramos a memória de São Tiago, apóstolo. E é com muita alegria que hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer-lhe um pedido. Jesus perguntou: "O que queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Então Jesus respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles com os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus dessa sexta-feira, nessa 16ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a festa de São Tiago Maior, São Tiago Apóstolo, nos quais, numa situação de uma demasiadamente humana pretensão, podemos dizer assim, situação de poder. Então, veja que o pedido da mãe dos 2 filhos de Zebedeu é muitas ou às vezes o pedido de muitos discípulos que ainda nos nossos dias não compreenderam a real missão. Então Jesus, num processo mitagógico de fé, atenta a seus discípulos para um novo jeito de se interpretar a missão dos discípulos de Jesus. Entre vós não deveis ser assim. Então Jesus entende que, entre outros, a lógica do poder pode até ser o critério sempre importante. Entre os seus, contudo, não deve ser essa a lógica. Portanto, o serviço é o que deve distinguir os discípulos de Jesus entre os outros também discípulos, porém, os outros senhores, como também outros fins. Então, os discípulos de Jesus buscam no serviço sua identificação com a pessoa do seu mestre e senhor. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Essa é a lógica dos discípulos de Jesus, caros irmãos, queridas irmãs. Na vida de comunidade, buscamos servir aos irmãos. Qual a nossa atitude diante da necessidade dos irmãos? Nossa atitude é de serviço ou de indiferença? Esse me parece muito um critério sempre necessário. Portanto, aprendemos com São Tiago, fiel discípulo de Jesus, que nesse processo de mistagogia compreendeu que é essencialmente de sua vida Jesus Cristo. Então São Tiago, ele justamente buscou colocar sempre a mistagogia de Jesus Cristo para a sua vida em serviço. E São Tiago vai nos dar esse exemplo profundo de sempre estar a serviço de Jesus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, reivindicou diante de Jesus um lugar de honra para seus filhos, não se importando com o que poderia acontecer. Nós também desejamos ser insensados e entendemos que nós e os nossos filhos devem ter primazia no reino de Deus. Também desejamos nos sentar ao lado de Jesus no reino do céu. E não atinamos que isso implica em que
bebamos do cálice que ele bebeu e passamos o que ele passou. Mas isso não queremos. Por isso, Jesus também nos ensina: quem quiser se tornar grande, torne-se o vosso servo. A mentalidade humana, caros irmãos, queridas irmãs, nos leva a desejar honras, glórias, porém, no reino de Deus, e segundo a sua mentalidade, ser o primeiro significa ser aquele que mais serviu, mais lutou, mais se entregou e se sacrificou. No mundo dos homens que estão no poder, oprimem. No reino de Deus, aquele que tem mais poder serve, pois o discípulo não é maior que o seu mestre. Jesus é o servo fiel que sofreu e se entregou por nós para que tivéssemos um lugar no reino dos céus. A fé é a ponte que nos leva para o céu. Uma grande fé se mostra, sobretudo, tanto na capacidade de fazer, mas também de sofrer. Nós, porém, desejamos ser colocados nos lugares de prestígio, queremos ser donos de uma fé autêntica, mas não queremos beber do cálice que o Pai nos dá. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Senhor que nos conceda um lugar de honra junto de Jesus na cruz, servindo ao próximo como prova de amor e da gratidão. Portanto, o que você acha do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? Você vive conforme a mentalidade, a autoridade de Deus ou dos homens? Qual o lugar que você acha que merece do reino de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos transformarmos em servidor do nosso semelhante, nos fazendo sempre pronto a doar a nossa vida para que o seu amor chegue até eles. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos na paz de Cristo.